Estamos de volta, 2 horas e 14 minutos, e agora chegou a hora da gente cuidar da sua saúde com quem entende. O meu convidado de hoje, ele é nutrólogo, e também especialista em medicina do esporte. Hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio da Monte Roraima FM, Doutor Me Consulta, o Dr. Lauditone Júnior. Tudo bem, doutor? Obrigado, Hélios. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente, tá Verdade. Já era pro senhor ter vindo antes, mas a agenda nunca conciliava, tempo, né? Exatamente, nunca conciliava. Mas hoje deu pra dar tudo certo. Legal. Olha, hoje a gente vai falar da febre que está acontecendo no mundo inteiro, doutor. As famosas canetinhas emagrecedoras são as queridinhas do momento. E tá todo mundo aí, né, fazendo de qualquer jeito. Exatamente. Infelizmente. Isso que é o preocupante, né? Justamente a automedicação, e aí foi o que a Anvisa viu, né? O autocrescimento aí, o pessoal tentando se automedicar, tudo mais, e acabou virando receita controlada agora, e nada mais justo, né? Porque a automedicação até de pirona vai ter seus riscos, queira ou não. Vamos falar um pouco delas? A gente sabe que começou já há um tempinho atrás, elas vão evoluindo. A gente começou com as canetinhas da Engov. Fala aqui, conta pra gente um pouco desse amadurecimento. Os estudos começaram com a Saxenda, né? Saxenda, Victoza, e foi visto que esses pacientes que o tratamento inicial era para diabetes estavam emagrecendo por consequência. Justamente porque o princípio ativo delas é o análogo de GLP-1, que ele acaba atuando ali na motilidade gástrica, ajudando na saciedade do paciente. E aí viu que controlava um pouquinho aquela vontade de comer toda hora, o paciente diminuía a sua ingesta calórica diária e conseguia emagrecer. Só que foi visto durante os estudos que era um pouquinho mais profundo que isso. Melhorava muito a resposta insulínica, a oxidação de gorduras. E aí teve, digamos que a segunda geração, que foi o Ozempic, que hoje chama-se o Wegovy. É a mesma medicação, não muda. Só que o Wegovy ele vai até 2,4 miligramas, que é o tratamento de obesidade. E já o tratamento de diabetes, digamos que limita-se a 1 miligrama semanal. A terceira geração, ela veio para revolucionar. Então, além de ser análogo do GLP-1, ele é análogo do DIP. E aí isso também traz um efeito metabólico muito mais intenso. Então, por exemplo, na prática, o que a gente vê? O dobro da perda de peso do que a gente tinha com o Ozempic. A gente faz todo o planejamento do paciente. Eu, quando retornava os pacientes na época que a gente estava só usando o Ozempic, o Wegovy, a gente tinha uma média ali de 4, 5 quilos, uma perda saudável, tá? A gente Isso não mesmo, vai falar doutor. que, eu quero perder 15 quilos em um mês. Isso não é saudável. 4, 5 quilos, ótimo, eram resultados excelentes. Hoje, 8 quilos, a gente Isso consegue... 5 quilos antes mês, né? Exatamente. O paciente. Dobrou o resultado. Sim. E isso a gente vê na prática. Potencializou total, né? Demais. E aí é justamente porque tem uma ação a mais. Ele também é análogo do DIP, né? Então é outra via metabólica que ele vai agir e que vai acabar, consequentemente, aumentando a perda de gordura do paciente. E aí a gente tem a quarta geração que está sendo estudada, que vai ser lançada, e o que promete não só 2 ações, mas 3 ações agora. É o Godzilla, né, que vem aí. Isso, exatamente, a retatutida, Retatutida. né, Inclusive, ela promete resultados fantásticos, nunca vistos antes, né? Se a gente já era feliz com o Ozempic lá atrás, Exato. e agora a gente está deslumbrado aí com o Mounjaro, né? Com a tirzepatida, imagina agora com o Godzilla, doutor. Com certeza. O que eu vejo assim de principal da revolução dessa medicação não é só o tratamento da obesidade, que hoje a gente sabe que a obesidade é uma doença que é uma epidemia mundial, é uma doença, um problema de saúde pública que a gente tem no Brasil já. Antes a gente pensava muito nos Estados Unidos, fast food, coisas mais mundiais. Hoje a gente sabe que é um problema de saúde pública brasileiro também. Mas o que a gente vê além disso? Os estudos, até com o Ozempic mesmo e com o Mounjaro, né, a tirzepatide, foi visto que diminuía o vício por álcool, vício por cigarro. E aí o que acontece é que os pacientes estão, digamos que, largando esses vícios também de forma consequente. Então é uma medicação que está revolucionando a medicina como um todo, e coisas que a gente não vê há muitos anos. É fantástico mesmo. Agora vamos falar de benefícios,
Porque, por exemplo, um paciente que chega lá no seu consultório, né, obeso, com IMC lá no alto, a gente sabe que o tratamento é sempre personalizado, não existe uma fórmula para todo mundo, né? Às vezes, se eu tenho uma comorbidade, por exemplo, se eu tenho um diabetes, você não tem. Se eu sou hipertenso, você não é. Mas você é obeso. E você é predisposto a ter essas doenças todas. Como é que funciona o seu protocolo lá, doutor? Geralmente como é que isso ajuda os seus pacientes? Como é que a gente começa, né? A gente, primeiramente, faz toda uma investigação clínica do paciente, todo o histórico de saúde dele, e a gente vê ali a idade, vê quantos quilos aquele paciente tem, quanto de gordura visceral ele tem. Algumas coisas já me chamam a atenção para as consequências, porque não existe obesidade saudável. Eu sempre falo que o que existe é a obesidade que ainda não manifestou as consequências nos pacientes. Então tem obeso lá que chega com IMC de obesidade grau 3, que tem os exames todos excelentes. Mas eu já peguei paciente com 22 anos e que estava com alteração metabólica, com pré-diabetes, e queira ou não, isso vai ao longo do tempo piorar mais ainda. Então é um fator mais preocupante. Então eu vou investigar isso de acordo com a clínica dele que a gente está investigando, a gente vai direcionar essa consulta. Direcionando essa consulta, a gente vai ter a solicitação de exames, ou se ele tiver exames na mão, a gente já pensa nos tratamentos. Tem um tratamento, digamos que inicial, que eu gosto de fazer, que a gente pode utilizar manipulados ou não, dependendo do que eu vou conversar com ele, de saber as comorbidades, alguma doença cardiovascular ou algo do tipo, se o paciente já faz alguma atividade física ou não. Então a gente inicia isso e não precisa, digamos que, esperar exames para começar essas medicações. Por isso que essas medicações antes se vendiam sem receita. A gente pode começar com elas, mas, por exemplo, quando eu suspeito que o paciente já pode desenvolver um diabetes, como é uma medicação injetável e tem uma resposta muito rápida, eu falo, primeiro colhe o exame, depois faz a aplicação. Por quê? Porque se tiver diabetes, pré-diabetes, eu já vou chamar a tua atenção. Eu já não vou falar que emagrecer não é por estética, é pela tua saúde, é para cuidar do teu bem-estar. Então, eu sempre bato muito nessa tecla, digamos que do tratamento no longo prazo. Ah, Hélio, tô aqui e quero emagrecer, de hoje para amanhã. Eu falo, não, Hélio, não tô aqui para te emagrecer, tô aqui para mudar a tua vida, mudar teu estilo de vida para que você possa manter isso no longo prazo. Tão importante quanto perder peso é manter isso depois. Então, além disso, o que faz parte do tratamento? Eu sempre vou falar muito de atividade física, sempre vou falar muito de dieta, e aí a gente vai, digamos que montar É uma mudança de vida, doutor. Uma mudança de vida. Eu sempre falo que uma dieta boa não é aquela que eu vou tirar da gaveta e vou entregar. Pode até ser uma dieta que tem alimentos saudáveis, que, enfim, tem uma baixa caloria ali, só que fica difícil para o paciente aderir-se. Não encaixa na rotina dele, se não tem alimentos que ele gosta. Então, o que é que eu faço? Eu faço uma revisão alimentar dele, e aí eu pego tudo aquilo ali, vou orientar o que ele pode melhorar e vou planejar a quantidade. E aí a gente tem a quantidade, tem a orientação em relação à atividade física, mas dependendo do grau. Ah, tem treinador? Não tem treinador? Vamos iniciar com treinador. Ah, não precisa ainda de treinador. Tem gente que é preguiçosa, né, doutor? A gente sabe, academia é para poucos, mas quando não deveria academia ser. É monótona, né? Eu sempre falo assim, qual que é a melhor atividade física para o emagrecimento? Academia, musculação, gasta muito mais caloria e ganha massa muscular. Só que aquela monotonia é chato. E aí você precisa ter o quê? Disciplina. Senão você vai acabar desistindo depois de um tempo. Então... É aquela história, o medicamento por si só, ele emagrece, mas ele tem que ter ali o combustível para queimar mais, né, doutor? Exatamente. Eu sempre falo assim, a atividade física, eu quero que você faça o que te gerar prazer. Então começa de pouquinho, depois que isso virar rotina, é quando a disciplina ela é adquirida. A gente não nasce disciplinado, a gente adquire isso com o tempo. Então, eu não digo canetas emagrecedoras, eu digo que canetas potencializadoras do emagrecimento. Tanto que o estudo que a gente tem de base, com o Ozempic, por exemplo, um dos primeiros estudos que saíram, mostrava que o principal fator potencializador em relação à proporção não era o paciente ter um planejamento de dieta, era o paciente ter um planejamento de atividade física. Não estou dizendo que ele pode comer tudo que bem entender, mas o paciente com a dieta solta e com a dieta, digamos que personalizada, ele perdia um pouquinho mais.
Já quando ele tinha a dieta personalizada, a dieta livre, mas tinha atividade física nos dois, os dois evoluíam muito mais do que aqueles outros que estavam só na dieta. Então, é fato que essa enzima, né, o análogo de GLP-1, essa medicação, ela age na parte muscular também. É por isso que potencializa demais o resultado do paciente. Olha, a gente tem mensagens aqui. A Auricélia Duarte, do Messejana. Olá, boa tarde, doutor. Tenho pressão alta e estou lutando contra o sobrepeso. Vi que essas canetas podem ajudar não só a emagrecer, mas também a controlar a hipertensão. Queria saber se qualquer pessoa pode usar. Então, exatamente. Qualquer pessoa pode usar, sim. Só que alguns pacientes que têm diabetes, que já fazem uso de medicações, a gente vai ter algumas contraindicações para justamente não gerar hipoglicemia. É isso que eu ia lhe perguntar. Tem alguma contraindicação? Porque é tanto benefício, mas existe contraindicação, doutor? Existem duas contraindicações principais. Os pacientes diabéticos que fazem uso de outros antidiabéticos, principalmente sulfonilureias, eles vão, a glibenclamida, que é o mais conhecido, quem está escutando e faz uso já sabe que essa é a medicação. Se eu associo, eu causo hipoglicemia. Então eu tenho um risco maior desse paciente, eu tenho que tirar isso. Já a metformina não teria nenhum problema associar, mas depois não teria necessidade de ficar utilizando. A outra contraindicação absoluta é se o paciente tem um carcinoma medular tireoide, familiar de primeiro grau ou se ele já teve. Porque foi visto que os pacientes poderiam desenvolver esse carcinoma medular tireoide durante os estudos. E isso é o fator genético que a gente vai ver principalmente. Então, durante a conversa, quando o paciente fala para mim, não, alguém na família, pai, mãe, avô, avó, irmão, teve algum câncer de tireoide? Teve. Qual? Não lembro. Vai atrás que eu quero saber por enquanto. Somente esse ou qualquer tipo de câncer, doutor? Não, só esse. Só esse carcinoma medular tireoide realmente, que seria a contraindicação. Perfeito. Olha, o João Paulo também, do Paraviana, tem histórico de doenças cardíacas na família. Estou com obesidade. Essas canetas ajudam mesmo a prevenir problemas no coração? Vale a pena procurar um médico para isso? É uma pergunta espetacular e que eu até esqueci de complementar a pergunta da outra ouvinte, né? O que foi visto também durante os estudos dessa medicação era uma proteção cardiovascular. Então, via-se que os pacientes diminuíam as chances de ter infarto e AVC, ou seja, de ter alguma... eu esqueci a palavra agora que eu queria falar, mas algum evento cardiovascular durante o uso dessa medicação, ou seja, ela protege o coração. Ela diminui a chance de você ter infarto, de você ter AVC. E se você já é um paciente hipertenso, com obesidade, você já vai ter um risco elevado. Diabético, piorou mais ainda. Acima de 50 anos, principalmente se for mulher, sem estradiol, indicação, mesmo que o paciente às vezes não tenha uma obesidade, eu falo, olha, eu quero usar essa medicação para proteger seu risco até a gente diminuir esses valores. E por que ajuda a controlar a pressão, né? Ajuda a melhorar, talvez não reverter, dependendo do tempo que o paciente está utilizando, mas a diminuir os índices pressóricos e diminuir a dose da medicação que o paciente está usando. E se a gente, digamos, que teve um diagnóstico recente de pressão alta, que, por exemplo, lá no consultório, eu tive um paciente que estava com obesidade, estava com redução da testosterona, já tinha um pré-diabetes instalado, e isso foi diagnosticado comigo, tudo de uma vez. Falei para ele, olha, você tem uma grande chance de reverter tudo isso. Não é garantido. Mas se você perder ali seus 30, 40 quilos, você tem uma grande chance de reverter toda essa doença. Encaminhei para o cardiologista, já está fazendo tratamento para pressão alta e tudo. Está fazendo o uso da reposição de testosterona por conta dessa indicação. Mas isso tudo é temporário. Quando ele emagrecer, a gente vai ver como é que se vai comportar. Tanto lipidograma quanto pressão, e aí talvez tentar retirar já a medicação. Aí é que tá, a importância de você poder avaliar os exames de cada paciente, doutor, porque se realmente ele tiver com nível baixo ali de algum hormônio, ou se ele tiver com alguma deficiência de vitamina, você vai arrumar o paciente. Exatamente. Também, né? Metabolicamente ele está prejudicado, eu sempre falo. O paciente está com 100 de testosterona, a gente tem a associação de obesidade com o que a gente fala a síndrome MOSH, obesidade, hipogonadismo associado à obesidade. Então, quando o paciente tem a testosterona baixa, falando de homens principalmente, o que acontece? O metabolismo dele está prejudicado.
Você pode fazer a mesma dieta, o uso da mesma medicação. Se você não tiver a testosterona, você vai perder muito menos do que se fisiologicamente ela tivesse dentro do padrão. Então a gente vai repor isso temporariamente e tentar estimular a produção natural dele depois quando o emagrecimento acontecer. Então quando eu falo, começou a usar testosterona durante o processo de emagrecimento, se for reposição no caso, né, que muita gente a gente sabe hoje que usa por estética, mas quando a reposição é temporário, é limitado e só vai parar de fato quando emagrecer. Porque se eu retirar, se o paciente para de vez, vai piorar. A testosterona dele vai ficar mais baixa do que já era. Olha, a Cássia Coimbra, também do Tancredo Neves, tem obesidade e hipertensão. Já tentei várias dietas, mas não funciona. As canetas são indicadas para quem tem essas doenças? E como é o acompanhamento médico? É indicado sim, tá? Isso é um fato. Só que o que acontece? A gente vê muito hoje, já tentei várias dietas, mas qual tipo? As pessoas costumam ser muito radicais. As pessoas costumam... Da noite pro dia, né, doutor? Querer fazer tudo, digamos que, eu tô com 40 anos, quero fazer o que eu perdi nos últimos 30 anos essa semana. O que acontece? Você cansa. Depois de um tempo você fala, cara, não aguento mais, tô morrendo de fome, tudo começa a deslizar na dieta. Então você tentou, de fato, fazer a dieta, mas você não conseguiu porque não foi uma dieta planejada para que você fique saciado, para que você coma, fique satisfeito e que você consiga levar isso no longo prazo. Esse que é o segredo. E o segredo também é você fazer um acompanhamento personalizado com um profissional capacitado, né, doutor? Exatamente. Porque não adianta você chegar na farmácia com uma receita, comprar o medicamento, utilizar em casa, se auto-aplicar e comer da forma que você acha que tem que comer e não praticar exercício. Vai continuar todo errado, desregularizado, Exato. não vai saber como é que tá seus hormônios, suas taxas lá de tudo, né? Então, essa é a importância de você fazer um acompanhamento mesmo, multidisciplinar, inclusive, Com né? certeza. Eu sempre falo o seguinte, o paciente, suponhamos que ele consiga fazer uso da medicação, e a gente sabe hoje que muita gente consegue essa medicação por conta própria, mesmo a Anvisa tendo controlado. O paciente melhorando sua alimentação, parando, digamos que comer fast food, melhorando o preparo alimentar, controlando a quantidade de comida, ele vai conseguir perder um peso e a medicação vai ajudar ele a perder mais. Perfeito. Só que com o planejamento, o que acontece? A gente vai ter metas e essas metas a gente vai definir isso dentro de consultório e tentar atingir o teu emagrecimento no menor tempo possível, desde que ele seja um emagrecimento saudável. Então, o paciente está fazendo por conta própria. O que eu mais vejo, e eu já recebi muito paciente lá, que vai numa farmácia, antigamente quando estava sem receita, não, compra aqui o Ozempic de 1 miligrama. Você aplicar 1 miligrama de Ozempic agora, sem nunca ter utilizado nenhuma dose anterior, você vai querer morrer no mesmo dia, porque você vai passar mal, você vai vomitar, os efeitos gastrointestinais são muito intensos. Então já recebi paciente que chegou lá para mim e falou, fiz besteira, e agora? O que é que eu faço? Aí eu tenho que retirar a medicação, deixar um tempo sem e fazer as progressões como devem ser feitas. E muita gente até fala, doutor, não estou sentindo nenhum efeito colateral. A medicação parou de fazer efeito? Eu sempre falo, não, você vai acostumando com o uso da medicação, mas o que eu quero não é que você sinta o efeito de náusea, nem de ficar enjoado. O que eu quero é que você siga o planejamento independente do que você está sentindo. Então, o objetivo é não passar mal, e sim ter uma mudança de estilo de vida e a caneta, digamos que potencializar o emagrecimento. Agora, algumas perguntas, algumas dúvidas, doutor. Por exemplo, uma pessoa que começa um tratamento, um protocolo de emagrecimento lá com você, qual é o período que você começa ali digamos, vamos fazer 2 meses de tratamento. Ela começa já a ver uma melhora, ela já começa a perder peso. Esse é um protocolo que ele tem que ter uma manutenção, né? Não é fiz, emagreci, tchau. Exato. Até porque é uma doença crônica, obesidade. Então você precisa manter uma constância. Quanto tempo após o medicamento acontece a questão do desmame? Tá, vamos lá. Eu tive uma paciente que ela conseguiu perder lá no consultório 40 quilos dentro de 1 ano de tratamento. Então, se você pegar a média na época do Ozempic de 4 quilos, 3 a 4 quilos por mês, ela bateu dentro dessa média. A gente fez a retirada gradativa durante o período de 1 a 2 meses. Só que o que ela aprendeu durante todo esse ano? A controlar o apetite, a escolher comidas que vão deixar ela mais saciadas e não só, digamos que ter aquele desejo.
Porque, por exemplo, nem tudo que é saudável serve para o emagrecimento. Assim como nem tudo que é para o emagrecimento é saudável. Exemplo prático. Banana é uma fruta. Ah, vou comer muita fruta aqui. Perfeito. Escolha a banana. Pior fruta que você vai escolher para comer. Por quê? Alta densidade calórica, tem uma absorção muito rápida. Quando é daqui a pouco você vai estar querendo comer outra banana, outra banana. Então existem escolhas que vão ser melhores. Então essa paciente, por exemplo, a gente fez a retirada durante 2 meses da medicação. Eu vi ela depois de mais 2 meses sem medicação, conseguiu perder mais 4 quilos durante esse período sem nada, somente com dieta. E eu falei assim, olha, a gente vai se ver agora só daqui 6 meses. E aí de 6 em 6 meses ela aparece pra gente ver se tá tudo bem. Olha só que fantástico, né? A tecnologia é fantástica também, mas antes da tecnologia é o ser humano, porque sem a força de vontade também, Exato. a gente não vai a lugar nenhum, né, doutor? Eu sempre falo assim, tem alguns pacientes que são bem difíceis a gente conduzir, né? E aí eu vejo que durante 4, 5 meses a gente não tá tendo evolução, eu falo, olha, você não tá sendo sincero comigo. Vamos lá, a gente tá usando a medicação, mas você tá querendo usar ela como um apoio para ter seu resultado. Isso tá errado. A gente tem que usar ela para melhorar o resultado. Então vamos ser sinceros, o que você está errando? A paciente vai e me fala tudo. Falei, vamos começar. Eu não desisto de você, desde que você não desista de você mesmo também. Então o paciente, eu não consigo fazer atividade física e dieta por ele. O que eu consigo é entregar os meios para que ele tenha os melhores resultados possíveis. E isso eu cobro. E eu sou chato. É tudo 50-50, né, doutor? Faça a sua parte que eu faço a minha, né? Antigamente o pessoal falava, o Lauditone, ele é muito chato como médico, não sei o quê, porque ele cobra muito. Realmente eu cobro. Hoje em dia eu tô mais, digamos que flexível, eu deixo o paciente ir naquele caminho, só que chega um certo limite que eu falo, olha, o nosso acompanhamento, se você não fizer, não tá fazendo sentido você vir aqui, você vai estar perdendo seu tempo, eu vou estar aqui tomando seu tempo só para você escutar o que você já está escutando há meses. Então, ou a gente tem que mudar agora, ou de fato as coisas não vão acontecer. Teve um outro paciente meu que a gente começou a consultar ele no começo do ano, exames totalmente ruins. A sogra dele já era minha paciente, e aí ela mandou os exames, falou, Lauditone, eu preciso de uma consulta para ele amanhã. Eu falei, manda amanhã que eu encaixo ele. A gente fez 2 meses de acompanhamento, ele evoluiu muito bem, largou o tratamento. 3 meses depois voltou com mais peso do que no começo. O rebote, né? Aí ele teve que ouvir. Efeito sanfona. Aí ele, olha, ele sempre me manda, eu posto foto na academia, alguma coisa assim, ele, o melhor, obrigado por não desistir de mim, não sei o quê. E hoje ele tá aí deslanchando, já tá conseguindo, já até passou já do período que ele teve de menor peso lá dentro do consultório. Mas tudo isso depende muito do paciente, eu sempre falo. Paciência, disciplina e constância. Esse é o segredo. Melhor você fazer as coisas aos poucos e mais fazer, mesmo que seja mal feito, do que você simplesmente desistir e parar de fazer. Doutor, olha, o nosso tempo acabou, quero lhe agradecer, muito obrigado por ter vindo no Doutor Me Consulta, tá? Já quero fazer outro convite para que volte mais vezes, porque é um assunto que se a gente deixar vai embora, muita gente manda mensagem, é curioso. Aproveito para você fazer o convite para as pessoas que mandaram mensagem, conhecer o seu protocolo de emagrecimento, conhecer o seu acompanhamento, então já faço o convite, já diga onde você atende também, redes sociais. Perfeito. E tudo mais. Então, pessoal que não me conhece ainda, eu sou o Lauditone Júnior, eu atendo hoje lá na clínica IRO, fica ali perto do Canarinho. O meu Instagram é @drlauditonejr e lá você vai ver alguns vídeos que a gente está fazendo, está divulgando, para que você entenda um pouco do meu trabalho. O objetivo é que você entre nesse processo e que você não desista de você mesmo, porque o que eu quero não é te emagrecer, é mudar a tua vida. Eu sempre falo isso. Olha, 2 horas e 39 minutos. Obrigado, doutor. Eu vou para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Doutor Me Consulta. Não sai daí.